Olá pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no céu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer para vocês, no segundo domingo do Advento, mais uma reflexão sobre o que o Evangelho quer nos falar neste domingo. E no dia de hoje eu convidei o meu pai para estar trazendo para nós a reflexão sobre a proposta do Evangelho, que nos convida à conversão, à mudança de vida. Então, se você já gostou do título desse vídeo, não se esqueça de compartilhá-lo com seus amigos, de se inscrever aqui no meu canal, de acionar o sininho das notificações e de comentar o que vocês querem ver para os próximos vídeos, tá bom? Sem muitas enrolações, vamos começar. Olá, tudo bem? Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam em nossos corações. É um grande prazer, uma grande alegria para mim estar aqui no canal da Duda Diniz, como ela já falou, eu sou o pai dela. Meu nome é José Nilson, mas sou conhecido aí na igreja, dentro do movimento do qual nós fazemos parte, como Moranga da RCC. Hoje atuando no grupo de oração Filhos de Fátima, aqui na Diocese de Santo André. E como já disse, é uma grande alegria poder estar aqui nesse segundo domingo do Advento com este tema que é um tanto quanto sugestivo para mim e para você, que é o chamado à conversão. O tempo do Advento é um tempo propício para isso, onde nós precisamos refletir sobre a nossa vida, onde nós somos convidados pela liturgia da igreja a pensar naquilo que nós estamos vivendo e como nós podemos melhorar o nosso estilo de vida dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, enfim, em todos os ambientes que a gente convive no nosso dia a dia. E a proposta do Evangelho de hoje, ela vem nos impulsionar a isso. Talvez você já tenha ido à Santa Missa hoje, mas talvez você não tenha ido à Santa Missa hoje. O Evangelho do dia de hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Aliás, todo este ano que se inicia com o Advento, nós finalizamos o ano litúrgico com a festa de Cristo Rei há 3 domingos atrás, iniciamos um novo ano litúrgico há um domingo atrás, no primeiro domingo do Advento, hoje o segundo domingo do Advento, e nós vamos percorrer este restinho de ano e todo o ano de 2024 até a festa de Cristo Rei de novo, onde toda a liturgia vai estar pautada no Evangelho de Marcos. Por isso hoje ela dá início no capítulo 1, do versículo 1 ao 8, que vem nos trazer João Batista no deserto. E se você é uma pessoa de igreja, uma pessoa que costuma frequentar as santas missas, grupo de oração ou algum ciclo de oração dentro da paróquia com qual você participa, você vai entender o que eu estou falando em se tratando de igreja, em se tratando de ano litúrgico e também deste tempo de conversão que é o tempo do Advento. O Evangelho de hoje ele mostra uma figura um tanto quanto exótica, quando fala de João Batista vestido com pele de carneiro, comendo gafanhoto, bebendo mel silvestre, enfim. Mas para nos trazer uma mensagem e talvez para chamar a atenção naquela época de um povo que vivia de uma forma totalmente desregrada. E o interessante é que João Batista, ele faz se cumprir a palavra de Deus que está no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, também em Malaquias, não me lembro agora o capítulo nem o versículo, mas João Batista é o cumprimento de uma profecia que Deus já havia feito há muitos anos atrás, onde ele diria que ia aparecer uma voz que clamaria no deserto e que iria abrir o caminho, iria aplanar o caminho para a vinda do Messias, para a vinda do Cristo. E João Batista é este profeta. A igreja nos ensina que João Batista é o último dos profetas, porque assim foi. E ele pregava um batismo de conversão. Ele chamava as pessoas ao arrependimento. Ele denunciava o pecado. Aliás, por isso ele foi morto, por isso ele foi decapitado. Se você for mergulhar profundo na vida de João Batista, você vai entender que o final de João Batista foi degolado. Ele perdeu a cabeça literalmente por causa da palavra, por causa da boa notícia, por causa do anúncio, por causa deste propósito de aplanar o caminho para o Messias. E a proposta do Evangelho de hoje é justamente isso. A grande mensagem é essa: nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos entender que não podemos mais ficar da maneira que nós estamos. E ainda que tenhamos uma vida hoje regrada, pautada, mas sempre vai haver algo que nós precisamos mudar. A grande tentação que existe, sobretudo para nós que já temos uma caminhada na igreja, é a tentação de muitas vezes achar que nós não temos nada para mudar, que a nossa vida já está um tanto quanto alinhada com o projeto de Deus e por isso nós estamos em um grau de santidade e não temos nada para mudar, quando isso não é verdade.
Talvez tenha um pouco de redundância, mas quando na verdade isso não é verdade. A grande verdade é que eu sou cheio de defeitos, você é cheio de defeitos, e nós precisamos entender, sobretudo neste tempo do advento, que nós precisamos nos converter. Esta é a grande proposta. E o que é a conversão, se não mudança de vida, mudança de trajetória, mudança de sentido na vida, mudança de pensamento, mudança de ideologias? Então veja bem, esta é a grande proposta. E João Batista, ele lança esse pedido, ele lança na verdade essa proposta, não como uma imposição, porque em Jesus ninguém precisa viver de uma forma obrigada, mas como uma proposta de mudança de vida. Essa é a grande proposta desse segundo dia do advento, onde João ele começa a pregar um batismo de arrependimento, um batismo onde as pessoas, ao serem batizadas, e ali João batizava literalmente nas águas do Jordão, ele prega esse batismo de arrependimento para que as pessoas mudem de vida, para que as pessoas sejam libertas do pecado. Para que eu seja liberto do pecado, eu preciso me converter. E o interessante é que esta proposta, ela não muda mesmo após a morte e ressurreição de Jesus. Se a gente for ler o livro de Atos dos Apóstolos também, no capítulo 2, no versículo 38, quando Pedro ele é interpelado pelas pessoas, porque eles saíram do cenáculo já cheios do Espírito Santo, na verdade o cumprimento da palavra de João Batista no capítulo 1, ele finaliza no versículo 7 e 8 dizendo, lá do Evangelho de Marcos, que é o Evangelho de hoje, ele finaliza dizendo assim, que ele batiza nas águas, mas virá um após ele, e ele falava do próprio Cristo, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Isso se cumpre em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Quando Pedro sai, Pedro, João, Tiago, mas sobretudo Pedro, porque o livro de Atos dos Apóstolos vai falar de Pedro no capítulo 2, ele sai dali anunciando e pregando e convertendo as pessoas. Ele é interpelado e algumas pessoas perguntam para ele, o que eu faço para também receber esse Espírito Santo, o qual você proclama, o qual vocês receberam? Pedro diz no capítulo 2, versículo 38, arrependei-vos e sede batizados para a remissão dos vossos pecados. Ou seja, a proposta ela não muda, e ela não mudou naquela época e ela não muda hoje em dia. Para que eu e você possamos ser pessoas cheias do Espírito Santo, em primeira instância nós precisamos ter o nosso momento de arrependimento, o nosso momento de conversão, e isso é diário, e isso é a todo instante, porque nós vamos ser pecadores enquanto nós trilharmos nesta terra. A igreja nos ensina que existe 3 igrejas, a triunfante que está no céu, a padecente, e a igreja fala que a igreja padecente é que está no purgatório, purgando, se purificando, e a igreja militante que somos nós, que aqui nesta terra militamos, lutamos constantemente para um dia alcançar a igreja triunfante que lá no céu já está. Então veja bem, enquanto nós estivermos aqui é preciso que eu e você lute, é preciso que a gente milite de fato. Então nunca estaremos de fato em um estado de santidade total. O dia que nós assim estivermos, Deus nos levará, Ele não perderá essa chance. Então é preciso que nós tenhamos esta consciência para que possamos lutar contra o pecado, lutar para nos converter diariamente, para mudar de vida, para mudar de mentalidade, para mudar o nosso jeito muitas vezes de olhar as coisas, o nosso jeito muitas vezes de fazer as coisas. E eu digo isso para quem está chegando hoje na igreja, digo para quem está também a vida inteira na igreja. Precisamos nos converter. Esta é a mensagem que o Evangelho traz para mim e para você. A palavra advento significa há de vir. Nós estamos à espera daquele que há de vir, à espera do Cristo que há de vir no Natal, que nascerá um menino que vai trazer para nós a salvação. É preciso que eu entenda, estamos vivendo hoje o segundo dia, vamos viver o terceiro dia, vamos viver o 4º domingo do advento, logo depois virá o Natal. E nós precisamos estar preparados para receber Jesus e, mais do que isso, deixar Jesus morar dentro de nós. E para isso é preciso se converter. A proposta ela não muda. 2023 anos depois dessa passagem, porque a gente pode se dizer assim, João Batista está preparando a vinda de Cristo, mas 2023 anos depois a proposta não muda. Assim como não mudou depois da morte e ressurreição de Jesus, ali na sala do cenáculo, quando Pedro sai dali e começa a pregar, e ele diz, arrependei-vos e sejais batizados para a remissão dos vossos pecados. Ou seja, a proposta é arrependimento. Não tem como ser cheio do Espírito Santo se eu não for um homem que me dobre diante de Deus e peça e clame a misericórdia e me arrependa dos meus pecados. Então fica aqui essa grande proposta para mim e para você. Eu preciso me arrepender.
Eu preciso colocar diante de Deus tudo aquilo que tantas vezes eu cometi ou eu venha a cometer e pedir, clamar a misericórdia de Deus. Paulo vai dizer assim: quando eu penso em fazer o bem, o mal eu já pratiquei. Paulo diz que a nossa carne tem muito mais força do que o espírito. E por isso que quando ele tenta fazer o bem, ele percebe que ele já praticou o mal. E aí ele diz assim: então se eu faço o mal que eu não quero e não o bem que eu quero, já não sou eu que faço o mal, mas o mal que está em mim que acaba transparecendo. É preciso lutar contra isso. É preciso se arrepender diariamente, momentaneamente. E graças a Deus nós temos uma igreja que nos ampara em todos os sentidos. Eu poderia me alongar e adentrar e falar sobre sacramento e falar sobre várias outras coisas, mas eu quero dar uma dica: arrependa-se e busque um sacerdote, receba o sacramento da reconciliação, confesse-se, arrependa-se, volte para Deus, para que juntos a gente possa viver um Natal cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, mas com o coração contrito, na certeza de que Deus ele está pronto a perdoar aquele que se arrepende. Essa é a proposta do Evangelho. Eu quero acreditar que esta mensagem vai contribuir para a tua vida e quero te pedir encarecidamente: tome essa decisão de ser um homem, de ser uma mulher, de ser um jovem, um menino ou uma menina de arrependimento diário. Pecar nós vamos, infelizmente, porque há uma concupiscência carnal, a concupiscência da carne. A concupiscência eu poderia traduzir como o mal que está entronizado em nós, talvez pelo pecado original. Pecar nós vamos, mas é preciso se arrepender. E Deus está sempre disposto a nos perdoar, porque Ele é um Deus de misericórdia. Nunca pare diante dos teus erros. Eu costumo sempre dizer que é maravilhoso quando nós damos exemplos de nos mantermos inabaláveis, mas é muito mais maravilhoso quando a gente dá um bom exemplo de como se levantar de uma queda. O grande problema não está em cair, em pecar, está em permanecer no pecado. Existe um bordão popular que diz assim: errar é humano, permanecer no erro é burrice. Pecar está na carne, permanecer no pecado já é burrice. Então a gente precisa se arrepender, buscar a misericórdia de Deus, e eu volto a repetir: Ele estará sempre pronto a nos perdoar. Lembra do Evangelho de João, capítulo 8, quando Jesus chama aquela mulher adúltera e ela está prestes a ser apedrejada? E Jesus chama todos os que estão com as pedras impostas para apedrejá-la, olha nos olhos e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O Evangelho diz que foi saindo de um, a começar pelos mais velhos, porque entenderam que todos nós somos pecadores. E aí Jesus se agacha, como se nos trouxesse a mensagem de que Jesus ele desce da sua majestade para vir até nós. A carta de Paulo aos Filipenses, ela nos relata isso, quando ele vai dizer no capítulo 2 que ele não usurpou da sua condição de igualdade com Deus, mas se fez homem, e sendo homem escravo, obediente até a morte e morte de cruz. Jesus ele se agacha até aquela pecadora, aquela mulher adúltera, e pergunta para ela: ninguém te condenou? Ela diz: não. Ele diz: nem eu te condeno, vá e não voltes a pecar. E ainda que voltar a pecar, volte a Jesus e peça perdão, porque Ele estará sempre pronto a nos perdoar. Esta é a grande mensagem do Evangelho de hoje. Eu preciso me converter, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso voltar a minha vida para Ele, porque esse é o propósito de João. Quando João Batista vê Jesus passando, aliás, quando o povo pergunta se ele é o Messias, ele diz: não, eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Quando ele vê o Cristo, ele questiona, porque ele não queria batizar Jesus. Jesus olha para ele e diz assim: não, deixa como está, faça-se cumprir as profecias. E João Batista o faz, se arrepender, quantas vezes for necessário, porque existe um céu esperando eu e você. E para que nós possamos chegar lá, o arrependimento precisa fazer parte da nossa vida todos os dias. Conversão é isso, mudança de vida. Esta é a proposta do Evangelho de hoje. Muito obrigado por esta oportunidade, e que o Espírito Santo possa, de uma forma extraordinária, fazer com que esta mensagem faça sentido para você e te leve ao coração o desejo de fato se converter a Deus. Deus os abençoe. Até uma próxima oportunidade, se assim for vontade dele.
Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar o meu vídeo, de se inscrever aqui no canal, de comentar o que vocês acharam e também o que vocês querem ver nos próximos vídeos e de compartilhar com seus amigos esta linda reflexão que o meu pai trouxe para nós, tá bom? E é isso. Convertei-vos e crede no Evangelho. Anunciai a boa nova, porque esse é o verdadeiro sentido da nossa vida e é para isso que fomos criados. Para verdadeiramente aceitarmos Deus como nosso Salvador, e para isso é necessária a conversão e para anunciá-lo para todas as criaturas. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Tchauzinho!